Ok. Então, bom dia a todos. É com muita alegria que eu inicio aqui com vocês a 4ª edição do nosso webinário do subprojeto PIBID de Língua Portuguesa, CAPES-UFAM. O nosso webinário é uma opção aberta à divulgação de temas variados relacionados à formação docente inicial e também ao processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa na educação básica, né? E hoje a gente tem o prazer de ter conosco a professora doutora Jussiele Pereira Dias. Nós normalmente temos realizado esse evento com parceiros da casa, mas agora a gente está abrindo também, né, para prestigiar colegas de fora, para a gente poder manter uma introdução necessária, né, para além do Amazonas, para além da UFAM, para além do que a gente realiza nas pesquisas daqui, tá bom? Então, vou apresentar para vocês a professora doutora Jussiele Pereira Dias. Ela tem ampla formação em letras, né, com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Maria, na área de concentração em estudos linguísticos, com estágio pós-doutoral no Franche Comte. Falei certo, Jussiele, me corrija. Sim. Então, atua como líder em vários grupos de pesquisa certificados pelo CNPq, e atualmente desenvolve pesquisas de pós-doc sênior no mestrado profissional em Linguística e Línguas Indígenas do Museu Nacional, vinculado à FRJ, fomentado pela FAPERJ, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, mais uma vez, eu quero te estender o meu agradecimento, Jussiele, por estar aqui conosco, poder compartilhar um pouco dos seus conhecimentos com a gente. A palestra que a professora Jussiele vai apresentar hoje é O que nos traz de novo a BNCC para o ensino de língua portuguesa na educação básica, ok? Então, seja bem-vinda, a palavra é sua. Eu vou manter o meu microfone e minha câmera fechados para evitar ruído, mas qualquer coisa pode me chamar que eu estou aqui, tá bom? Tá certo. Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Fernanda pelo convite, a indicação do professor Luiz. É um prazer participar desse webinário com vocês e tratar de um tema que mais recentemente me interessa muito, tem me inquietado bastante, juntamente com algumas colegas de trabalho. A questão da educação na contemporaneidade não é um tema que tenha se feito muito presente nas minhas pesquisas na formação, enquanto mestrado, doutorado e mesmo outras pesquisas. Mas, mais recentemente, tem me interessado muito e eu tenho trabalhado, por vezes, em coautoria, principalmente com a professora Luciana Nogueira, mas também com a professora Ana Cláudia Fernandes Ferreira, e tem sido muito produtivo esse diálogo sobre a constituição da BNCC, desde o seu processo de elaboração até os efeitos de sentidos que ela tem produzido hoje nas relações de ensino e aprendizagem, ou não tem produzido nas relações de ensino-aprendizagem, né, ou se coloca como não produzido ainda. A minha pesquisa, de um modo geral, ela é em História das Ideias Linguísticas, com manuais didáticos de ensino de língua e de linguística, e agora eu estou com algum olhar mais voltado para esse contemporâneo mesmo, né, da educação. Então, para hoje, a apresentação, eu organizei ela, de uma certa maneira, em 2 etapas. Uma primeira etapa, em que nós vamos conversar um pouco brevemente sobre descrição, vou fazer uma descrição básica da Base Nacional Comum Curricular e os seus processos de produção de sentidos em uma perspectiva mais estrita, mais centrada no documento mesmo, e aos poucos abrindo para uma perspectiva mais ampla desse documento. E nós chegaremos em algum momento numa breve descrição da questão dos letramentos no componente curricular de língua portuguesa. Nesse momento, seria o final da fala, né, da apresentação, e a gente vai conversar depois, posteriormente, com as perguntas,
e nessa conversa eu vou tomar uma posição mais teórica em relação aos procedimentos teóricos metodológicos da análise de discurso, em especial no que diz respeito à questão da leitura. Eu organizei um pouco assim, para ter um momento de trazer para vocês o meu olhar, a minha leitura, a maneira como eu estou lendo nesse momento a BNCC, há outros trabalhos em que eu recorto, junto com colegas ou sozinha, outras questões, mas nesse momento estou voltando o olhar um pouco para a questão dos letramentos e da maneira como ele está na BNCC e da maneira como podemos ou não ler essa questão hoje, né? Esse desafio da leitura do próprio documento da BNCC. Então, vamos partir para uma descrição da BNCC, né? Das suas condições de produção aí. Então, no dia 14 de dezembro de 2018, foi homologado pelo então ministro da Educação o documento da etapa do ensino médio, que veio a constituir a versão final da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Enquanto uma unidade imaginária de texto, né, com começo, meio e fim, a escrita da BNCC, que já estava prevista em outros documentos que legitimam a educação básica no Brasil, passa a tomar forma a partir da Portaria 592, de 17 de junho de 2015, que institui a Comissão de Especialistas para a elaboração da proposta da Base Nacional Comum Curricular. Naquele mesmo ano, em 16 de setembro, é publicada a primeira versão da BNCC. Cabe salientar aqui que no ano de 2015 irrompe um movimento que coloca a educação básica e o ensino superior em evidência na sociedade, pelas manifestações de estudantes contra planos de organização de escolas e outras reformas, algo que permanece às margens dos históricos e dos relatos oficiais sobre o processo de produção das políticas públicas da educação básica naquele momento. Mas esses sentidos aí das manifestações, de alguma maneira, ressoam, né, e se fazem presentes aí nesse documento e nesse processo de implementação desse documento. Dando continuidade, a segunda versão da BNCC foi publicada em 3 de maio de 2016. E com base nesse texto, uma nova versão é trabalhada e publicada em abril de 2017, sendo homologada sob a denominação de versão final em 20 de dezembro de 2017. 2 dias depois, esta versão é acompanhada da publicação de uma resolução que institui e orienta a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Temos, assim, entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018, um processo de finalização da versão final da BNCC da Educação Básica, que abarca as etapas da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, e, ao mesmo tempo, um processo denominado primeiramente de implantação dessa base, e posteriormente passa a ser denominado implementação. Esse é um movimento que é interessante em algum momento de se estudar e ler as diferenças de sentidos de implantar e implementar. A Ine Orlandi, por exemplo, a professora Ine Orlandi, tem no livro dela, Línguas Brasileiras, uma discussão sobre transplantar e transportar, transplantar e transferir conhecimento de língua, transferir uma língua, pensando a questão da língua portuguesa que veio de Portugal para o Brasil. Então, também esses sentidos de implantação e implementação significam de uma maneira muito diferente em documentos oficiais. Enquanto texto documental, a Base Nacional Comum Curricular, sob o título Educação é a Base, em sua versão final, possui 598 páginas, no suporte PDF disponibilizado pelo site basenacionalcomum.mec.gov.br. Nas palavras do então ministro da Educação, temos a seguinte apresentação.
Com a base, vamos garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes brasileiros, seu desenvolvimento integral por meio das 10 competências gerais para a educação básica, apoiando as escolhas necessárias para a concretização de seus projetos de vida e a continuidade dos estudos. A BNCC, por si só, não alterará o quadro de desigualdade ainda presente na educação básica do Brasil, mas é essencial para que a mudança tenha início, porque, além dos currículos, influenciará a formação inicial e continuada dos educadores, a produção de materiais didáticos, as matrizes de avaliações e os exames nacionais que serão revistos à luz do texto homologado da base. Esse é um recorte da apresentação do texto da BNCC. Na apresentação, então, há 2 pontos a serem enfatizados. O primeiro, sobre a proposta da BNCC e seus efeitos e sentidos em uma perspectiva mais estrita, da relação desse documento com outros documentos anteriores a seu processo de formulação enquanto texto documental, em certas condições de produção do discurso. E o segundo é sobre os efeitos e sentidos da BNCC em uma perspectiva mais ampla, voltada para os processos de implementação dessas diretrizes e os documentos produzidos a partir das propostas da BNCC. Dito de outro modo, de um lado, em sentidos mais estritos, a BNCC é produzida por uma relação com outros textos documentais que legitimam a educação brasileira, dentre eles a Constituição Federal de 88, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação de 96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, que ao longo de décadas foram produzindo efeitos e sentidos na tensão entre unidade e diversidade. Diferente, e aqui é um ponto importante a destacar, diferente dos PCNs, que apresentam referências bibliográficas, na BNCC há uma ausência de nomes próprios de autores e de obras. Mas, por outro lado, a BNCC é acompanhada de uma série de documentos que abrem uma perspectiva ampla de possíveis percursos voltados para essa implantação e implementação. Há um discurso da mudança em funcionamento, um discurso de que as políticas educacionais atuais sejam adequadas em relação à BNCC, desde os currículos mínimos nas instituições, até a formação inicial e continuada dos professores, passando desde a estrutura do ensino superior, no que diz respeito às licenciaturas, e aí eu faço referência ao documento BNC Formação, e ainda materiais didáticos através de outros documentos, como os PNLDs e as avaliações internas e externas que estão sempre presentes, tanto nas instituições internas, com os alunos, como das próprias instituições, como as próprias avaliações externas, em que nós temos aí os exames nacionais e mesmo exames internacionais, como o PISA, que está sempre muito presente na mídia, e está relacionado a outras questões de políticas internacionais que determinam fortemente a BNCC. Mas isso seria uma questão para uma outra conversa, de um outro trabalho produzido muito fortemente com a professora Luciana Nogueira. E, ao mesmo tempo, diante da ausência das referências bibliográficas, há também um forte movimento, que cabe destacar, de pesquisadores em diferentes áreas do conhecimento relacionadas com a BNCC, a exemplo dos pesquisadores da área das ciências da linguagem, que trabalham com língua portuguesa e outras línguas, e que analisam e discutem esse documento, significando e historicizando as terminologias ali presentes em relação ao próprio conhecimento trabalhado na universidade, seja no âmbito da graduação quanto da pós-graduação. Nesse sentido, a tensão entre unidade e dispersão toma outras formas e passa a instaurar uma rede de sentidos possíveis, em especial nas atuais circunstâncias sócio-históricas pós-pandemia,
em que a produção acadêmica, com atividades síncronas e assíncronas, está cada vez mais consolidada. E aí a gente tem hoje, por exemplo, o webinário como uma dessas atividades síncronas, que também pode vir a ser assíncrona em algum momento, se ele for disponibilizado. No âmbito das políticas públicas de educação, entendemos que esse documento, a BNCC, nos traz uma forte questão em relação a essas circunstâncias sócio-históricas atuais de produção de sentidos. Ou seja, a questão forte que a gente coloca que ela traz é a questão da leitura e da escrita. Da leitura e da escrita no ensino de língua portuguesa, na educação básica, há sentidos de leitura da ordem de um indizível que circunscreve as demandas de trabalho do professor em relação à leitura de documentos oficiais e à produção escrita de documentos no cotidiano escolar, bem como recoloca as demandas de formação continuada e de projeções da vida profissional dos sujeitos, o que recobre... Só um minutinho. Desculpa. É a Juju. É o Júnior. Oi, Luiz, tudo bem? É o Júnior, acho que ele sabia que você estava aí. Voltando aqui, então, da leitura e da escrita no ensino de língua portuguesa na educação básica, há sentidos de leitura da ordem de um indizível que circunscreve as demandas de trabalho do professor em relação à leitura de documentos oficiais e à produção escrita de documentos no cotidiano escolar, bem como recoloca as demandas de formação continuada e de projeções da vida profissional dos sujeitos, o que recobre sentido das próprias demandas socioeconômicas e culturais da vida pessoal e mesmo da vida profissional do sujeito professor, assim como da vida do sujeito aluno. Esses são sentidos de leitura e de escrita que dizem das histórias de vida desses sujeitos, de como as relações são determinadas por essas histórias e pelas condições materiais de existência em suas singularidades no cotidiano do espaço, tanto escolar como do espaço não escolar. Então, a partir da maneira como a proposta da BNCC é formulada e colocada com vistas a garantir, trazendo da fala da apresentação do ministro, colocada com vistas a garantir as aprendizagens essenciais do sujeito aluno, buscamos, a partir de Dias e Nogueira, elaborar um esquema de leitura a seguir, que está projetado e posto em relação também ao recorte do texto da BNCC. Então, aqui nós temos esse esquema da direita, ele foi produzido num artigo que está disponibilizado na revista, foi publicado na revista Interfaces de Pernambuco, e ele traz um esquema de leitura a partir da organização da BNCC, dessa relação entre aprendizagens essenciais e currículos mínimos. Na parte em azul, à direita, a minha direita, pelo menos, está o que seria da ordem do documento da BNCC. E na esquerda, em laranja, estão o que seria, o que deve ser elaborado pelas instituições no âmbito local ou regional, seja por secretarias ou escolas mesmo, que está na ordem dos conteúdos mínimos. Então, a gente lê aqui no recorte 2, um recorte da BNCC mesmo, que fala sobre essa organização. Nesse artigo, a LDB deixa claros 2 conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico, comum, e o que é diverso em matéria curricular. As competências e diretrizes são comuns,
os currículos são diversos. O segundo se refere ao foco do currículo, ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências. A LDB orienta para a definição das aprendizagens essenciais, e não apenas dos conteúdos mínimos a serem ensinados. Essas são duas noções fundantes da BNCC. Um minutinho aqui. Bom, então, na BNCC, são propostas as aprendizagens essenciais, que podem ser lidas como o que é da ordem do básico comum e determina as competências e diretrizes para o desenvolvimento das competências específicas, sendo essas últimas manifestadas na organização, manifestadas e organizadas na organização dos componentes das 5 áreas, das 5 áreas da etapa do ensino fundamental, dividida em anos iniciais e anos finais, e das 4 áreas da etapa do ensino médio. E aí, voltando para o componente curricular, a língua portuguesa se inscreve aí nessa área de conhecimento das linguagens, na etapa do ensino fundamental, no ensino fundamental, que a gente tem aqui à esquerda, ou então na área das linguagens e suas tecnologias, como a gente tem aí na direita. Sobre a maneira como as áreas são constituídas e, assim, determinam esses componentes curriculares, em especial na etapa do ensino fundamental, a gente pode ler na própria BNCC um recorte. Cada área do conhecimento estabelece as competências específicas da área, cujo desenvolvimento pode ser promovido ao longo de 9 anos, em relação ao ensino fundamental. Essas competências explicitam como as 10 competências gerais da BNCC se expressam nessas áreas. E, em relação ao outro recorte, nas áreas que abrigam mais de um componente curricular, linguagens e ciências humanas, também são definidas competências específicas do componente: língua portuguesa, arte, educação física, língua inglesa, geografia e história, a ser desenvolvidas pelos alunos ao longo dessa etapa de escolarização. As competências específicas possibilitam a articulação, que eu volto para vocês visualizarem, possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, passando... Olha quem apareceu aqui. Passando... Vem, aqui, ó. Entregador, vem. Invasão. Um minutinho. Bom, vamos lá. Então, as competências específicas possibilitam a articulação horizontal entre as áreas, perpassando todos os componentes curriculares e também a articulação vertical, ou seja, a progressão entre ensino fundamental, anos iniciais, e o ensino fundamental, anos iniciais, e a continuidade das experiências dos alunos, considerando suas especificidades. Vou botar aqui. Então, dentre as propostas estão a articulação horizontal entre diferentes áreas, e aí a gente tem a área linguagens, por exemplo, ou linguagens e suas tecnologias, ou diferentes componentes curriculares, como a gente tem o componente curricular de língua portuguesa, com suas competências específicas, e a articulação vertical, ou seja, a articulação entre progressão de diferentes etapas
em especial entre o ensino fundamental, anos iniciais, e o ensino fundamental, anos finais, em que nos deparamos com a questão da necessidade de se estabelecerem relações entre diferentes áreas do conhecimento, não somente no âmbito da prática escolar, mas também da formação inicial, de base e continuada dos profissionais que irão atuar na educação básica. Então, aqui a gente tem, por exemplo, nessa etapa do ensino, dos anos iniciais, passando para os anos finais, esses primeiros anos em que da educação infantil até os anos iniciais, em que o aluno está em formação, muitas vezes por uma área, uma formação, por um professor que tem a formação na área da educação, e ao entrar nessa passagem para os anos finais, na especificidade da língua portuguesa, por exemplo, você tem já um professor que é formado naquela área específica de língua portuguesa. E esse processo de continuidade, em que entra em relação aí uma questão muitas vezes de alfabetização e letramento, você tem um fio aí de passagem que é muitas vezes problematizado. Então, entra muito forte um discurso de alfabetização na idade certa, de que a criança tem que estar alfabetizada até determinada idade. Há muitas questões que estão sendo problematizadas no próprio documento da BNCC e na própria discussão, muitas vezes, sobre letramento, que hoje a tradução desse conceito tem circulado em informações, entre aspas, continuadas, disponibilizadas pelo governo como literacia, produzindo outros sentidos, por uma tradução não brasileira dos professores que aqui instituíram, digamos, uma perspectiva de trabalho com letramentos, e trazendo uma tradução portuguesa de literacia que pode ou não ressignificar esse próprio campo do conhecimento dos letramentos. Então, a gente tem uma questão bastante uma questão bastante sensível aí para a discussão em relação ao próprio documento da BNCC e as formações disponíveis no momento em relação ao letramento no Brasil. Na relação entre ensino fundamental anos iniciais e ensino fundamental anos finais, na atualidade, há diferentes problematizações sobre a questão dos letramentos. E o modo como essa questão se faz presente na BNCC nos leva à necessidade de se pensar uma terceira via, nem tão somente vertical, nem tão somente horizontal, mas talvez, e aqui arriscando, né? Mas talvez da ordem do transverso, ou do discurso transverso, de um trabalho em relação ao conhecimento de acordo com as demandas sócio-históricas da turma. E aí aqui só uma observação, segundo Pechet, né, o que é discurso transverso, ele é o funcionamento do discurso transverso remete àquilo que classicamente é designado por metonímia, enquanto relação da parte pelo todo, de causa com o efeito, do sintoma com que ele designa. Então, não uma relação entre uma área e outra, né, de uma ordem vertical, ou de uma etapa para outra, numa ordem, ou de um ano, ou de uma série para outra, numa ordem vertical, mas pensando como essas diferentes áreas, esses diferentes conhecimentos podem se atualizar num determinado momento em relação às próprias demandas daquela turma ou daquele sujeito em formação. A questão dos letramentos na educação básica tem sido proposta de modo a ser colocada em relação à subjetivação do sujeito-aluno nos processos de leitura e de escrita, tendo suas histórias de vida, de leituras e de escritas, como constitutivas da prática cotidiana nas diferentes relações sociais, dentro e fora da escola. Nesse sentido, demandam que conteúdos mínimos diversos, de certa forma,
tem um efeito de unidade constitutiva determinada pela realidade sócio-histórica do sujeito-aluno e do mundo que o cerca em uma sociedade do conhecimento e da informação cada vez mais online. Esse termo letramento, conforme Leda Tifune, é um neologismo e sua introdução na língua portuguesa se deu na década de 1980, com a chegada de publicações inglesas e norte-americanas sobre letramento e ainda traduções para a língua inglesa de obras como as de Vygotsky. Nesse trabalho, não havia um consenso sobre o que fosse letramento, destaca Tifune, e sobre a tradução desse termo, ao fazer referência às várias abordagens teóricas que traziam suas contribuições, desde o marxismo, passando pela psicologia transcultural e cognitiva e chegando à antropologia. Segundo Tifune, desde sua pesquisa de doutorado, tem buscado, aí abro citação, definir e formalizar uma teoria do letramento que não esteja voltada apenas para a aquisição da leitura e da escrita, mas também que tenha preocupações políticas e sociais de inclusão e justiça, principalmente através dos mecanismos educacionais. Fecha citação. Da perspectiva da autora, é preciso considerar que o centro do debate também deve estar, que no centro do debate também deve estar aqueles excluídos do sistema escolar formal, principalmente os analfabetos e aqueles que são excluídos por condições de classe social das práticas letradas hegemônicas. Nesse sentido, ao definir letramento, Tifune propõe que a noção de autoria seja tomada como critério para distinguir, por exemplo, oralidade e escrita, servindo como, abro citação da autora, base para tratarmos desta heterogeneidade das práticas letradas. Fecha citação, de modo que conceitos de dispersão e de deriva sejam colocados como contrapartes discursivas dos conceitos de coesão e de coerência. Nesse sentido, segundo Tifune, a autoria de um texto se instaura quando o sujeito do discurso ocupa uma posição que lhe permite lidar com a dispersão e aceitar a deriva que sempre se instala. Nessa passagem sobre a questão da autoria, trabalhada por Tifune, eu me lembro sempre de um momento, um minutinho de novo. Um pouco agitado por aqui hoje. Em relação a essa questão da autoria, da autoria na formação desse sujeito aluno, na questão do letramento, eu sempre lembro de um trabalho desenvolvido no estágio, em que eu cheguei em sala de aula, primeira vez entrando em sala de aula, e eu fiz a proposta, vamos fazer uma redação. E aí os alunos, redação não. Aí, na aula seguinte, não, vamos trabalhar com produção textual. E perguntei para eles o que eles gostavam. E era uma época que o futebol estava muito em evidência no Rio Grande do Sul, e a maioria deles falaram futebol e uns poucos contos de fada, e uma outra menina falou em moda. Surgiram outros temas e a gente relacionou no quadro, eu e uma colega, todos os temas propostos, e pedimos que eles selecionassem 3 para escrever um texto sobre aquilo, sobre aquele tema. E eles, a maioria, selecionou o tema futebol, uma menina contos de fada e uma menina selecionou moda como tema. E no texto sobre futebol, na escola, que tinha já uma tradição de participar de campeonatos, de muitos alunos que saíam e se tornavam jogadores de futebol, trabalhavam com esportes,
eles mergulharam muito fortemente na proposta de escrever um texto relacionado principalmente ao seu time de futebol. E argumentavam fortemente por alguns. Teve um exemplo que ficou muito forte, que era o considerado o melhor aluno da turma e considerado, entre aspas, o pior aluno da turma, pela professora naquele momento, a professora regente da turma. E o aluno que era considerado o melhor aluno da turma, ele seguiu toda a estrutura que se pensa numa redação tradicional, mesmo no ensino fundamental. Ele introduziu o tema do futebol, dos campeonatos, ele falou brevemente sobre o time de futebol e concluiu. E o outro aluno, que supostamente não sabia a língua portuguesa, não dominava a língua portuguesa, não sabia escrever, ele escreveu um texto que ultrapassou as linhas propostas, né, sugeridas, aquelas 30 linhas sugeridas, até 30 linhas, ele ultrapassou, perguntou se poderia escrever mais, no texto ele argumentou e sustentou por que o time dele era o melhor. E um texto com uma autoria muito forte, argumentando e desenvolvendo aquele ponto, um movimento em que, ao mesmo tempo em que ele estava sempre nessa tensão entre delimitar e ao mesmo tempo dispersava, mas retornava ao ponto. Então, essa questão da autoria de um texto, como a Leda Tifuni coloca, né, nesse sentido, a autoria de um texto se instaura quando o sujeito do discurso ocupa uma posição que lhe permite lidar com a dispersão e aceitar a deriva, e sempre se instala, é algo que é muito próprio desse movimento da autoria, em que você se coloca num texto e fica sempre nesse batimento entre delimitar e trabalhar essa dispersão e, ao mesmo tempo, se deixar, em alguns momentos, levar por essa dispersão, nessa tensão que se faz aí esse gesto. E do lado da posição do professor, esse olhar para a autoria pode fazer um diferencial na relação do próprio aluno com a língua portuguesa e com o processo de letramento, com o trabalho da leitura, da escrita. Então, continuando. Nesse sentido, é possível entendermos o conceito de letramento, conforme Soares, como um fenômeno multifacetado e extremamente complexo, em que o consenso em torno de uma única definição é impossível. Conforme a perspectiva de autores como Street, seria mais adequado referir-se a letramentos no plural, o que também é sustentado por Soares ao argumentar que há diferentes conceitos de letramento, conceitos que variam segundo as necessidades e condições sociais específicas de um determinado momento histórico e de determinado estágio de desenvolvimento. Ou ainda, né, a autora coloca que há um reconhecimento de que há diferentes tipos e níveis de letramento. Nessa perspectiva, Marcuse observa que o próprio título da obra de Street funciona como uma tentativa do autor de frisar a natureza social do letramento, o caráter múltiplo das práticas de letramentos. Porém, observa que, ao propor o conceito no plural, ele defende a posição de que não se pode confundir as diversas manifestações sociais do letramento com a escrita como tal, pois não passaria de uma das formas de letramento, ou seja, o letramento pedagógico. Por outro lado, os letramentos se manifestam, segundo o autor, como eventos em que a escrita, a compreensão e a interação se acham integralmente imbricadas. Segundo Marcuse, no conceito de letramentos, é preciso problematizar as relações de poder e assimetrias sociais baseadas no domínio da cultura escrita.
isso nos leva a observar que, ao lado das considerações sobre o letramento ser um conceito plural em relação ao caráter múltiplo de suas práticas, também na BNCC há uma ampliação do conceito para a denominação multiletramentos, a qual, segundo Souza e Teixeira 2020, englobam a prática de leitura e a utilização dos meios digitais. Quando tomada na perspectiva dos multiletramentos, de acordo com as autoras, mais relevância ganham, então, as teorias do texto e do discurso, que devem favorecer a análise de diferentes suportes, gêneros, linguagens, com os hibridismos e as relações entre eles próprios na era digital. Então, esse processo de apropriação do objeto da leitura e da escrita é complexo, pois envolve a formação do sujeito leitor na sociedade e na história. A constituição das condições de letramento pode se dar antes da alfabetização, quando uma criança é imersa na cultura letrada, simulando os gestos de leitura e de escrita ao folhear livros, ao brincar de escrever, conforme observa Soares, 2017. Ou, ainda, na cultura letrada digital, ao se sentar diante de um computador, deslizar os dedos sobre as teclas, acompanhar os movimentos das imagens, dos sons, das letras e outros recursos técnicos, até mesmo o gesto de ligar e desligar a máquina. Quando tomamos a BNCC enquanto objeto de análise, a questão dos letramentos ou dos multiletramentos faz-se presente em suas diferentes etapas de ensino. E na etapa do ensino fundamental, há uma consideração sobre o privilégio dado à escrita em relação a, entre aspas, semioses. Então, aqui nós temos um recorte, o último recorte que eu trago, né, da BNCC, dentro do componente de língua portuguesa, em que traz a seguinte observação, sobre voltado para os letramentos. Em função do privilégio social e cultural dado à escrita, tendemos a tratar outras linguagens como tratamos o linguístico, buscando a narrativa, relato, exposição, a relação com o verbal, os elementos presentes, suas formas de combinações, sem muitas vezes prestarmos atenção em outras características das outras semioses que produzem sentido, como variações de grau, de tons, ritmos, intensidades, volumes, ocupação no espaço, presente também no escrito, mas tradicionalmente pouco explorado. Então, na leitura do documento da BNCC, conforme já observamos no início da apresentação, não há referências bibliográficas, mas se faz presente um conjunto de terminologias que estão em funcionamento em diferentes perspectivas teóricas, por exemplo, das ciências da linguagem, sendo, por vezes, algumas colocadas em evidência por mobilizarem um termo específico, como, por exemplo, a semiótica, seja francesa, seja americana, em relação a termos como semiose, semiótica, multissemiose, multissemiótica, multimodalidade, entre outros. Mais do que se deter às terminologias, cabe aos profissionais das ciências da linguagem compreender a proposta da BNCC ao trazer esses termos na prática de linguagem. Na perspectiva de Greimas e Courtet, em seu Dicionário de Semiótica, a semiose é colocada como a função semiótica de produzir signos, ou seja, ao instaurar uma relação entre significante, ao instaurar a relação entre o significante e o significado, a semiose opera produzindo signos. Assim sendo,
abro citação dos autores, qualquer ato de linguagem, por exemplo, implica uma semiose. Dito de outro modo, em nosso entendimento, a BNCC coloca como proposta, prioritariamente, o trabalho com a significação, com o próprio processo de produção de sentidos na e pela linguagem. E aqui, só finalizando, e ainda sobre a estrutura de língua portuguesa, né, um aspecto correntemente apontado como inovador na BNCC é uma das categorias propostas como organizadora do currículo, de modo que as diferentes práticas de linguagem sejam trabalhadas, situadas em relação aos campos de atuação em que se realizam. Na BNCC, as práticas de linguagem são organizadas por eixos. Os eixos, o da leitura, o da leitura de textos, o da produção de textos, o da oralidade e o da linguística semiótica, as quais devem ser situadas em relação às situações da vida social e dos contextos significativos para os estudantes. Para isso, a dimensão apontada como inovadora do componente de língua portuguesa na BNCC é a categoria organizadora do currículo em campos de atuação. São, assim, 5 os campos de atuação considerados: o campo da vida cotidiana, somente nos anos iniciais do ensino fundamental; o campo artístico-literário, e aqui é colocada uma referência fortemente à literatura; o campo das práticas de estudo e pesquisa; o campo jornalístico-midiático e o campo de atuação na vida pública, sendo que esses dois últimos, o campo jornalístico-midiático e o campo de atuação na vida pública, conforme a BNCC, apresentam-se fundidos nos anos iniciais do ensino fundamental, sob a denominação campo da vida pública. Então, voltando à pergunta inicial, o que nos traz de novo a BNCC para o ensino de língua portuguesa? Essa pergunta vou trazer para a própria conversa, porque eu responderia que se trata de inicialmente, assim, traria, né, que se trata de um texto colocado como um novo documento, o que em seu caráter oficial produz a necessidade de que algo novo seja colocado em prática. E temos aí a possibilidade de colocar em prática um encontro entre o conhecimento científico, produzido tanto na pós-graduação, quanto na graduação, quanto nas práticas científicas em outras esferas, como laboratórios, museus. O campo do conhecimento disciplinar, que mais pensado em relação às próprias disciplinas de graduação, onde há também um espaço de produção de conhecimento, e o campo do conhecimento, o conhecimento, né, escolar. Então, a gente tem aí uma possibilidade de colocar em prática um encontro desses diferentes conhecimentos produzidos: conhecimento científico, conhecimento disciplinar e o conhecimento escolar em relação. Hein? Bom, para parte 2, eu gostaria de deixar, né, indicação de 2 livros, pelo menos, da professora Eni Orlandi, que tratam sobre a questão da leitura, para se pensar como trabalhar a questão do letramento, e alguns autores, principalmente um autor da educação, eu já observei que ele coloca esse livro, A Linguagem e o Seu Funcionamento, a questão da leitura aí presente, como uma das perspectivas fundadoras da própria questão do letramento no Brasil. Apesar da Eni não trabalhar denominando letramento, ao trabalhar com a questão da leitura, traz fortes contribuições para essa discussão, que também pode ser entendida a própria maneira como nós entendemos o que é letramento. Algumas referências bibliográficas mencionadas, citadas ou trazidas na fala nessa manhã, e retorno com vocês aqui.
Organizei em forma de texto para realmente não me perder entre interrupções possíveis se aconteceu. Obrigada, Gisele. Imagina, olha, eu super me solidarizo contigo, viu? Os meninos já estão bem acostumados a ter intervenções desse tipo, porque eu tenho um Gabriel de 3 anos, bastante ativo, que vez por outra entra nas nossas formações, nas reuniões de colegiado. Então, fica bem tranquilo em relação a isso, né? Estamos suscetíveis a isso nesse nosso trabalho remoto, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai abrir. Vocês podem levantar as mãos, né, para perguntas e tal, ou reflexões. Mas antes de abrir a vocês, eu queria só pegar o gancho, Jaceli, desse teu retorno ao título mesmo da palestra, né, pensando nesse novo que a BNCC traz. E eu queria que tu falasses um pouquinho sobre a questão de rompimento e continuidade em relação a que a gente tinha, assim, lá do final da década de 90, com o PCN, porque isso é algo que é muito colocado, é uma angústia presente ainda muito forte nos alunos, sabe? Sobre o que continuou, o que muda, né, do PCN para cá. Então, se a gente pensar assim, em aspectos de rompimento e continuidade, o que você apontaria, assim, com maior veemência? Tem que ativar o microfone, tá desativado. A minha pesquisa sobre as questões de documentos oficiais, ela é da década de 60, até a década de 60, 1960. Posterior a esse processo, são leituras que dão suporte à pesquisa atual sobre a BNCC. De um modo geral, o que tem sido apontado por autores de que a BNCC ela dá continuidade a políticas, a uma política de trabalho voltado para essa constituição de uma base comum e vai especificando cada vez mais nesse processo. Você tem lá, primeiramente, a Constituição brasileira já propondo, né, que se faça uma base comum, depois a LDB retoma, os PCNs já avançam na questão das competências, e a BNCC, ela vem, ao que é colocado, especificar um pouco mais essa relação. Porém, aí eu falo dessa questão do estrito, né, e do amplo. Quando a gente toma esse documento da BNCC em relação ao próprio processo de produção do conhecimento, em relação às condições sócio-históricas de produção do conhecimento, a gente tem aí um olhar voltado para como trabalhar as demandas da BNCC em que não há referências bibliográficas, ao mesmo tempo que isso é uma problemática, ao mesmo tempo é uma abertura, em relação ao que está sendo produzido na universidade, nas instituições de pesquisa. Então, é uma possibilidade aí de algo novo, no sentido de que os pesquisadores e os alunos podem inovar. A responsabilidade é colocada sobre a própria formação do professor, sobre a própria do sujeito professor, sobre a própria prática dele em relação a esse documento, dele se apropriar desse documento com um gesto de leitura autoral, nesse movimento de autoria que eu estava falando anteriormente, que a própria Leda Tifune traz. Você lê o documento e você se posicionar. Não, aqui está escrito multiletramento, mas não tem um autor me dizendo que eu tenho que seguir e trabalhar dessa maneira. Eu tenho uma formação X na área da semiótica, na área da análise de discurso, ou posso buscar leituras nesses diferentes campos para trabalhar em relação às demandas daquele sujeito aluno em formação. Então, por exemplo, você está numa pandemia agora, tem uma necessidade de se ler sobre a pandemia, sobre as questões da pandemia, sobre uma doença, sobre vírus, o que é vírus, a biologia vai trabalhar vírus, por que na letras não se pode trabalhar notícias sobre vírus, ou próprio um texto sobre o que é vírus. Então, em relação a essas demandas, como trabalhar, como, não vou dizer adequar, mas também trazer
produzir um material didático nessa posição de quem vai trabalhar em relação às próprias demandas da sociedade hoje, né? E as demandas, às vezes, de um próprio sujeito, de um próprio aluno em especial, que pode ser de um outro aluno, mas aquele ali está em evidência que tem uma questão implicada naquela turma ou naquela escola, às vezes algo que aconteça, né, naquela escola e demanda leituras. Então, tem uma, entre aspas, flexibilização aí, que é uma noção forte da área do próprio neoliberalismo, né, a flexibilidade, mas eu acho que há uma possibilidade do sujeito professor se apropriar dessa abertura. Uma autonomia, né? Ter mais autonomia. Uma autonomia. Kathleen, pode abrir. Você levantou a mão, Kathleen Vasconcelos. Luiz, você levantou a mão. Tem uma mãozinha levantada entre um nome e outro. Eu nunca sei de quem é a mãozinha. Tudo bem, gente? Bom dia. Obrigado, Jusciele. Obrigado, Fernanda, pelo privilégio. Eu estou trabalhando essa disciplina agora com os alunos e a gente está bem no meio do processo de eles fazerem projetos didáticos, né, sobre BNCC e tal. Aí eu estava vendo a Ju falar, eu queria contribuir com algumas questões também. Primeiro, assim, essa ideia que vocês estavam falando aí, né, do novo e do velho, dos rompimentos, assim. Na verdade, a BNCC, ela se propõe apenas a atualizar algumas questões, né? Não exatamente romper com o PCN, por exemplo, né? Mas atualizar toda essa discursividade e todas essas práticas de linguagem que trazem com os avanços tecnológicos, né? A cultura digital, exatamente, né? E é algo que eu tenho falado para os alunos, assim, né? A gente precisa mudar o PPC justamente para poder incluir o que eles chamam de TDIC, né? A gente tinha pensado no PPC de 2019 e tal, que não foi para frente ainda, em novas tecnologias da comunicação e da informação, né? Ou vice-versa, da informação e da comunicação. E eles falam em tecnologias digitais da informação e comunicação. Então, o que eu acho, assim, pensando as práticas de linguagem, justamente com todo esse apanhado que se intensifica com a pandemia, né, a necessidade de a gente trabalhar esses letramentos, eu não vejo, assim, eu discordo, por exemplo, do João Vanderlei Geraldi, né, que ele acha ruim essa coisa de você pensar uma base nacional comum, né, e que o que é interessante é você ficar na diversidade. No mundo ideal, sim, né? No Brasil, com os coronéis, não. Essa é a questão, eu acho. A gente tem, tem, por um lado, os coronéis da educação, né, que querem a base nacional. Então, esses coronéis querem continuar nas mamatas deles, com as negociatas com as secretarias municipais e estaduais de educação, produzindo e vendendo materiais didáticos superfaturados e precisam, portanto, dessa base nacional. Essa é uma questão, né? Por outro lado, a gente tem os coronéis regionais, que determinam o que querem, né? As forças políticas regionais, né, que determinam o que querem nos municípios e no estado. Então, se você pensa no Sudeste, a realidade é uma, né? Mas se você vai pensar no Nordeste, no Centro-Oeste, no Norte do país, nos municípios em que a gente sai para dar aula aí, na formação, em que os prefeitos são verdadeiros coronéis e só contrata professor, mantém o professor não concursado, né? E só contrata o professor em março, mais ou menos, e tira o contrato dele em novembro, em dezembro, deixa esse cara sem férias, passando fome, passando necessidade, manda lá para a ponte que caiu, né, se não está aliado com ele. Então, mesmo em Brasília, por exemplo, eu lembro que quando eu morei em Brasília, saía PT, entrava PMDB no governo,
era um coronelismo danado, uma perseguição danada com professores que eram ligados a um ou outro partido. Então, a gente precisa de uma base, para promover a democracia nesse país, sim, mas dizer que ela não vai ser aproveitada por outras forças políticas, de outros modos, vai que ser. Não tem como não ser, né? E, além disso, assim, sai um aluno daqui, quer disputar, sei lá, um Enem com um aluno do Sudeste, de um centro urbano desse, que tem acesso a museus, acesso a bons professores no ensino básico, com doutorado, com mestrado, ele vai disputar uma vaga para estudar na Unicamp, para estudar na UFRJ, na graduação, ele precisa ter condições mínimas de igualdade. Então, eu acho que a base ela é necessária, sim, né? Pensando nessa coisa do letramento, da cultura digital, o que eu vejo de problema na base, que a Juscelie traz aí, é essa coisa da terminologia mesmo. Você tem, por exemplo, uma confusão, né? Em vez de eles pensarem em categorias que sejam acessíveis, tanto para os professores quanto os pais que precisam cobrar os direitos de aprendizagem, né? Que é um outro avanço que eu acho que ela traz, né? Esses direitos de aprendizagem, pensar a aprendizagem como um direito, e não como, sei lá, uma regalia, ou sei lá o quê, né? Que você pensa no Brasil, diante desses coronéis, como se colocam, né, a dificuldade de você ter acesso, né, a determinadas possibilidades mesmo. Então, nesse sentido, eu acho que ela é confusa, a terminologia é confusa, né? Eu prefiro trabalhar com a categoria de fruição textual, produção textual e análise linguageira, porque aí você coloca todos os conjuntos de análise, todos os tipos de análise na análise linguageira. Fruição textual, você sabe que você vai trabalhar, né, a leitura, a interpretação, né, seja de textos orais, digitais, assistência, tal. E a produção, isso, né? Tanto produção oral, quanto escrita, quanto outros tipos de produção dentro dessas novas tecnologias. Então, esse é um problema. Eles colocam oralidade, né? E depois de oralidade colocam produção de textos. Então, você vê que uma categoria está mal organizada em relação à outra, né? Uma outra coisa que eu sinto problemática é isso que a Ju falou dos campos, né? Então, como é que na adolescência você deixa de trabalhar o campo de atuação que são essas coisas da subjetividade, né? Muito fortes no momento em que o adolescente mais precisa falar de si mesmo, né? Entender a si mesmo, entender essa relação com a alteridade, né? E o problema também, em relação a questões midiáticas e do discurso digital, é o problema do audiovisual. E aí eu puxo uma brasa para minha sardinha, né? Que você não tem isso, né? Eu estou escrevendo um texto sobre isso. Você não tem a fruição audiovisual no ensino fundamental 2 e no ensino médio, né? No sentido de fruir narrativas e ficções audiovisuais. Que você tenha sempre algo muito voltado para o discurso midiático, para o discurso jornalístico, né? Mas não tem um trabalho, não tem uma elaboração voltada para o uso disso que a maioria dos adolescentes e a maioria dos jovens fazem, que é acessar Netflix, os streamings em geral, para falar de séries, para refazer séries, né, para trabalhar as narrativas, né, as ficcionais mesmo, não só as documentais, os noticiários. E aí eu acho um problema mesmo. Mas estou escrevendo um texto sobre isso, eu espero que daqui a 2, 3 meses ele saia em alguma revista e eu mando para vocês. É isso, eu acho que eu queria chamar a atenção desses aspectos, né? Obrigado. Obrigada, Luiz. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta à professora Juscelie ou fazer alguma colocação? Não esqueçam de abrir o microfone. Pode falar, Juscelie. Quanto
alguém pensa, eu vou comentar um pouco sobre a fala do Luiz, né? Eu realmente partilho muito das questões que você colocou. E em relação a essa questão da terminologia, que ontem até eu estava muito indecisa se eu ia colocar como terminologia ou nomenclatura, e fazer um próprio jogo com o acontecimento da instauração da NGB na década de 50, que é esse movimento em que você tinha muitas terminologias em circulação, cada autor de gramática produzia a sua terminologia, e a partir da década de 50 acontece essa determinação da nomenclatura gramatical brasileira, e buscando controlar essa dispersão de sentidos, num movimento de colocar essa de buscar o que seria uma unidade, né, e controlar. E o que aconteceu foi justamente um movimento de reprodução daquela nomenclatura. E quando eu me deparei com o documento da BNCC, eu senti uma angústia muito grande em relação a essas terminologias ou nomenclaturas ali presentes, que muitas vezes se sobrepõem, né? Você tem multissemiótica, multissemiose, depois semiótica, semiose, multimodalidade, e tem um deslizamento em que muitas vezes elas se confundem, muitas vezes é o mesmo, é diferente, letramento, novos letramentos, depois multiletramentos, e esse deslizamento de sentidos que vem de determinadas teorias, muitas vezes, ali se fazem presentes, e eu fiquei muito angustiada em relação a como isso vai ser lido, esse documento em si vai ser lido. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem a possibilidade de produzir teoria ou discutir essas questões, confrontando essas terminologias, também é necessário um movimento de discussão sobre essas terminologias e como elas estão significadas ali, podem ser ressignificadas, talvez ou não propondo que se faça mudanças futuras, porque isso vai implicar na própria formação do sujeito professor. Como um aluno, ele muitas vezes tinha uma discussão, não, mas na universidade não se ensina gramática. Tá, tudo bem, não se ensina gramática. O lugar da universidade não é de ensinar gramática para o aluno aplicar um ensino de gramática na escola. O lugar da universidade é de formação de um trabalho com a língua. E essa discussão de que muitas vezes se confunde o que é língua e o que é gramática, o ensino de língua e o ensino de gramática, é muito forte, e acaba muitas vezes não ficando isso muito bem trabalhado para o aluno, de modo que ele entra em sala de aula e ele acaba reproduzindo a própria experiência dele de formação de formação escolar, que é o ensino da gramática. Como eu entrei em sala de aula, mesmo tendo toda uma formação de trabalho com produção de textos, o que é texto, o que é produção textual. A primeira aula eu entrei e disse, não, vamos fazer uma redação. Na segunda aula eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo, né? Vamos trabalhar com produção textual. O que é trabalhar com produção textual? E que é dar condições para aquele sujeito aluno tomar uma posição de autoria produzindo conhecimento. Então, esse é um deslocamento possível. Mas é possível da maneira como esse sujeito, numa determinada formação, ele se apropria do conhecimento para trabalhar em sala de aula. Ao mesmo tempo como a NGB. A NGB não pode ser ignorada no ensino superior. Ela deve ser trabalhada. Deve ser problematizada essas nomenclaturas, essas terminologias, elas precisam ser, de alguma maneira, trabalhadas em sala de aula, não fechando, mas mostrando para o aluno, olha, há diferentes formas de você trabalhar com essas nomenclaturas, e na perspectiva, digamos, da análise de discurso, você pode trabalhar de uma determinada maneira, como o Luiz trouxe, em que você já tem uma prática de trabalho, de produção do conhecimento, de discussão, de análise do digital em uma determinada área, que acaba muitas vezes ficando apagada
por não ter esse fio de relação possível que muitas vezes não é acessível para um sujeito aluno que está em formação na graduação ou até mesmo na pós-graduação. Quando eu me deparei com essas nomenclaturas, semiose foi uma que eu tive que batalhar um pouco na leitura para buscar um deslocamento possível de um modo de entrada, porque tinha muita dispersão do que era semiose, semiótica mesmo, né? E ao falar em multissemiótica, eu olhei assim, multissemiótica, agora, né, eu vou para qual área? Eu vou para semiótica francesa, eu vou para semiótica americana, vou para semiologia francesa, vou para a literatura, vou para as artes, vou para a comunicação social, onde eu busco trabalhar e discutir esse conhecimento. Eu precisei de uma pequena definição ali, um pequeno deslocamento, porque são nomenclaturas muito duras, de uma certa maneira, né? É problemático para a leitura. A própria apresentação em algumas passagens da BNCC demanda um exercício de leitura, aprendizagens essenciais, conteúdos mínimos, base, comum, o disperso, a diversidade, o diverso, a diversidade. Então, é um movimento que não é simples, não é acessível para quem está ali lendo a BNCC, dispensando um tempo de leitura. E aí ainda vem, junto disso, todas as demandas dos profissionais da educação, os professores de leitura dessa BNCC. Em alguns casos eu perguntei para alguns professores, uma diretora de escola e outros, como é que estava esse processo de implementação da BNCC. Alguns me responderam, não existe, só existe no papel, outros me responderam, eu peguei para ler. Aí eu pensei assim, não, eu peguei para ler, ela vai ler, ela recém vai ler, eu pensei, né, recém pegou para ler. Aí depois eu pensei assim, nossa, mas o que é leitura, né, para esse profissional? Porque você pode ter leitura de simples gesto de você pegar um texto e ler, decodificar o que está escrito ali. Agora, você lê, se apropriando, produzindo, discutindo, problematizando o que está ali escrito, também é um gesto de leitura como o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, pegar para ler um documento é um trabalho árduo, que vem aí, a gente vem trabalhando nesses gestos de leitura da BNCC há algum tempo, e ainda é um movimento muito difícil, porque sempre há uma questão que está presente ali, significada, por exemplo, projetos de vida. Na fala na primeira sequência que eu coloquei, no final se fala ali dos projetos de vida. Projetos de vida vem de uma reformulação que estava presente lá na Constituição Brasileira, na LDB, que vai deslizando sentidos, que toma do lugar do desenvolvimento pessoal para o projeto, para a questão da vida, e nessa questão da vida, ao se substituir o pessoal pelo vida, essa denominação projeto de vida está presente em políticas internacionais que estão voltadas para a formação profissional. Então, acaba tendo, na própria BNCC, um direcionamento para a formação profissional cada vez mais forte, para que esse aluno, se você for analisar desde a educação infantil, ao trabalhar com campus da experiência, você já está introduzindo uma questão de campus, que vai entrar como campus depois de um desdobramento no ensino fundamental até o ensino médio, onde vai se trabalhar com os itinerários formativos posteriormente. Então, tem uma outra ordem aí da BNCC determinando essa formação do sujeito-aluno já voltado para um mercado de trabalho, que é uma outra problemática, né? Como isso se inscreve muito fortemente na BNCC. Agora, Juscelia, acho que você tocou num ponto fundamental aí, que é a questão da nomenclatura, né? Isso não é uma problemática que vem com a BNCC, a gente já tem isso desde o PCN. Talvez no PCN a gente conseguisse localizar mais
os eixos teóricos, né, e aí por conta do conhecimento teórico fazia aquela associação. E se tinha referências bibliográficas ali. Exatamente. O fato de não ter referência bibliográfica deixa a gente um pouco à deriva mesmo, né, e aí me preocupa muito a formação desses professores, porque, como você colocou aí, que leitura que vai ser feita, né, você precisa de uma formação prévia que te dê suporte para acessar esses conceitos no texto, né? E até mesmo para poder fazer escolhas de que conceito, de como você vai se apropriar desses conceitos. Então, me preocupa pensar sempre a base como um documento que vem de cima para baixo, né? Como é que isso vai funcionar, como é que isso vai repercutir no processo de formação continuada, inicial e continuada desses docentes. Pressupõe-se que os professores tenham autonomia, o que a gente sabe que não é verdade na grande maioria dos casos, para pegar um documento desse e processar isso e agenciar isso em sala de aula, né? Então, a gente ainda tem muita coisa para enfrentar, assim, pela frente nesse sentido, né? Eu sempre, quando falo de nomenclatura, me remete muito à questão do gênero no PCN, né? Então, por vezes a gente tem lá a confusão, tem o gênero como gênero textual, mas o aporte teórico é bakhtiniano, que é o gênero do discurso. Não é só uma questão de nomenclatura, né? É uma questão de vinculação teórica, de percepção de como isso vai funcionar no processo de ensino-aprendizagem. Então, são coisas bastante complexas que a gente ainda tem que lidar, com as quais a gente ainda tem que lidar. A Gesli tinha pedido a palavra, eu vou passar para ela, mas quem tiver tímido para falar, gente, pode fazer como eu leria a Daniele. Coloquem as questões aqui no chat, que depois eu pontuo, ou a Juscelie lê, ou eu posso ler também, tá bom? Pode falar então, Gesli. Bom dia, primeiro é um prazer enorme estar aqui, mais uma vez, e a minha pergunta era justamente sobre isso, professora Juscelie, sobre essa questão do ensino da língua. A gente está aprendendo aqui, né, a não usar o texto por pretexto, e toda essa questão, e ainda é muito confuso para mim. Assim, como futura professora, eu sempre me pergunto, não é o ensino da gramática, é o ensino da língua, mas a gramática está lá, né? Faz parte dessa estrutura do ensino da língua. E como, então, seria ensinar essa parte, né? Como dar, sei lá, uma aula que vai falar de um conteúdo, vamos supor, substantivo, sem usar o texto por pretexto, fazendo com a BNCC nos coloca, né? O texto como centro, usando o texto, colocando o texto como centro, de uma forma discursiva, enunciativa, e isso é complexo ainda para mim, eu não consigo visualizar como seria, então, isso numa prática, porque eu não tive isso, né? Eu não tive. Na minha formação de ensino fundamental e médio, o ensino não foi de língua, foi de gramática. Essa angústia... Pode falar, Juscelie, pode falar. Não, imagina, eu ia falar que essa angústia, acho que é a angústia da maioria, né, de nós. Acho que a diferença entre a nossa profissão e a de outros é porque a gente já parte de um referencial da infância, né? A pessoa vai ser médica, ela não parte de um referencial de médico, a não ser que ela tenha um médico em casa, né? Ou um químico, ou seja, qualquer outra profissão. Mas a gente não, e normalmente a gente escolhe essa profissão por mirar em algum professor que a gente, né, gostou, com o qual a gente se identificou e tal. Então, isso já, mesmo que afetivamente tenha sido uma referência positiva, para a nossa função, ela não é positiva, né? Pode falar, Juscelie, desculpa. Essa questão da confusão entre língua e gramática, né, o que é língua e o que é gramática, ela de trabalho com a língua e de trabalho com a gramática, ela é uma questão histórica mesmo, porque quando você toma os manuais de ensino de língua, pensando de língua portuguesa, né, desde a colonização, com Fernão de Oliveira, João de Barros, posteriormente você tem Antônio Lobato, e depois os brasileiros Coruja, e vem mais contemporâneos para mim, né, nesse caso, enquanto pesquisa, Júlio Ribeiro, João Ribeiro,
Eduardo Carlos Pereira, e mais recentemente, aí, a partir da metade do século passado, Pechara. Você tem, ao se definir o que é a própria gramática, trabalhando essa definição de gramática na relação com a língua, a gramática ela é sempre definida em relação a uma forma de conhecimento sobre a língua. Por exemplo, o que é gramática na antiguidade, lá no século I. Né? Na gramática latina do Donato, gramática é a arte de falar e escrever corretamente. A gente pegar numa gramática latina, numa gramática portuguesa como a do Fernando de Oliveira, a gramática é a arte de ler e escrever, de bem ler e escrever. Se pegar na do João de Barros, vem o bem falar e escrever, é a ciência das letras. E essa tradição vai se passando. Quando a gente chega no Antônio Reis Lobato, a gramática é a arte de fazer sem erros a língua portuguesa, no momento em que você está tornando a língua portuguesa obrigatória no Brasil, e esse ensino. E esse gesto no momento em que a língua portuguesa se torna obrigatória para ser falada e ensinada nas escolas, a maneira como ela é introduzida no ensino no Brasil, ela ressoa até hoje. Isso no momento em que a gente diz que erra e não sabe falar português, não sabe falar a língua portuguesa, que a nossa língua é a língua portuguesa, e que língua é essa? Então, nesse movimento, quando você vai para a sala de aula, em que você tem um conhecimento de língua, conhecimento linguístico, que, em primeiro lugar, você tem que trabalhar com o aluno, possibilitando a ele se apropriar de conhecimentos metalinguísticos, digamos assim, uma nomenclatura mais linguística, de conhecimentos de gramática, de o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo, como isso se trabalha na sintaxe, por exemplo, como que você vai trabalhar a regência. Muitas vezes o que a gente acaba vendo é um professor jogando em cima do aluno essas nomenclaturas, definindo essas nomenclaturas e as regras a serem utilizadas. Então, isso é um ensino que, para o aluno, ele vai olhar e vai dizer, o que eu vou fazer com isso? Né? Ficar ali colocando vírgula em frases soltas, ficar colocando, respondendo se na alternativa A, B, ou C, ou D, ou E, qual é a que está com a regência ou a concordância correta, qual que é equivalente a qual. Eu me perguntaria em que medida essas atividades contribuem para uma formação do sujeito aluno. Agora, no momento em que você trabalha um texto, por exemplo, um texto, mas não precisa ser um texto como uma redação de 30 linhas, pode ser um versinho pequeno, como aquela frase significa para o aluno. Depois, se você pode parafrasear aquela frase e dizer de uma maneira diferente, se você pode inverter aquela frase, fazer jogos de linguagem, brincar com a língua, e aí depois você observar, aqui ela estava na posição de um substantivo, aqui está de um adjetivo, como que você explicaria isso? Introduzir de uma maneira, você pode introduzir ou não essas nomenclaturas gramaticais, mas o importante é você o trabalho com a língua, que é diferente de você trabalhar com uma gramática. Você trabalhar, por exemplo, os efeitos de sentido que a sintaxe produz. Muitas vezes, quando se tem aula de gerativismo, a gente brinca um pouco com ambiguidade, né? Frase está ambígua, não está ambígua. Então, isso está presente no cotidiano, na mídia. Às vezes uma pessoa lê de uma maneira, outra pessoa lê de outra. Então, o trabalho com a língua é diferente de você trabalhar a nomenclatura gramatical. Esse é um primeiro ponto que é importante a ser destacado. E questionar mesmo em que medida aquele determinado
aquela determinada maneira de ensinar está contribuindo. Eu não tenho uma experiência de sala de aula, né, escolar. O que chegou para mim em diferentes momentos foi trabalho de orientação, tanto de graduação quanto de pós-graduação, em que você se depara com determinados textos em que há problemas entre aspas, problemas de escrita, e de que maneira você pode contribuir para uma reescrita daquele texto fazendo uma intervenção gramatical, às vezes da ordem de uma questão de língua, às vezes é uma questão de concordância, mas não necessariamente, num primeiro momento, você pode dizer assim, aqui tem um problema de vírgula, aqui tem um problema de concordância, aqui tem um problema a questão da nomenclatura, ela é importante, mas acima disso é observar o porquê que aquela determinada maneira de se escrever ou de se falar, ela produz determinados sentidos e não outros. Geralmente a gente tem aquela pergunta clássica do professor para o aluno em relação ao texto. O que o autor quis dizer? O autor não está ali para você perguntar para ele o que ele quis dizer. Né? Ele pode querer dizer muita coisa ali naquele texto. Agora, o que você está lendo ali e o que o outro está lendo ali, os efeitos e sentidos possíveis em relação àquele objeto, é uma questão que pode ser colocada para o professor no ensino de língua. É uma questão, é uma maneira possível, dentre outras muitas. Então, é olhar e se questionar, o que eu posso fazer por esse aluno nesse momento em que eu observo que há determinados problemas em relação à maneira como a comunicação está se dando. Então, esse é um ponto, né, de se colocar. Aí você pode trazer exemplos de operadores argumentativos, como que funciona num texto ou no outro, qual é o sentido mais recorrente para aquele determinado operador argumentativo, ou outras formas, né, trazer diferentes textos, um texto científico, um texto poético, de trabalho com a língua, mas isso pensando assim, sem uma situação específica. O desafio mesmo é diante de uma demanda específica de sala de aula, ou de uma turma, ou de um aluno, ou em uma série, ou em um ano. Então, trabalhar com a língua é um pouco isso, é como você vai se apropriar desses conhecimentos que você tem acesso na universidade, desses conhecimentos que muitas vezes, às vezes fica mais no âmbito teórico, trabalhar com eles na prática da sala de aula. Esse movimento de, como eu cheguei lá na sala de aula, vamos fazer uma redação, e na outra aula, não, peraí, você trabalha com produção textual, o que é trabalhar ou não com produção textual? No final, os alunos não queriam mais trabalhar com produção textual, eles chegaram à conclusão de que era redação de qualquer maneira, mas o trabalho produzido ali, que demanda uma certa exaustividade, e aí você tem que mudar, né, a gente passou a depois trabalhar com haikais, e em relação ao próprio ritmo da turma, algumas turmas gostam de uma determinada maneira, outras preferem outras, então, se colocar na posição de autoria em sala de aula, enquanto professor, e possibilitar que o aluno também se coloque. É um pouco nessa direção, às vezes um pouco idealista, aí por isso que eu brinquei ali, né, com o discurso transverso, com o transverso, que você tem, às vezes, uma grade de conteúdos mínimos a cumprir, de competências e habilidades, isso demanda exaustivamente do professor que siga aquelas competências e habilidades, mas há também as demandas específicas de um sujeito-aluno. Não sei se eu ajudei ou mais atrapalhei na resposta. Não, eu acho que é, sobretudo, assim, também o movimento do professor de considerar e acreditar na intuição falante do aluno, né? Ele sabe a língua dele, ele se comunica, ele estabelece relações no intercâmbio social, mesmo na sua família, nas relações cotidianas, por meio dessa língua. E o movimento que a gente aprende, né, que a gente aprendeu na nossa educação básica, é sempre do conteúdo pronto, que é passado no quadro para o professor, né, já sistematizado para a gente, então, aprender ou decorar,
né, e exercitar para reforçar aquilo, quando o movimento tem que ser contrário. Então, acho que é fazer o aluno levantar, testar, confirmar ou refutar as hipóteses, né, no próprio funcionamento ali do texto, vendo como aquilo funciona ou não, para depois, com o aluno, sistematizar aquilo. E aí, acho que o problema não é tanto a nomenclatura, né, contanto que ela entre nesse processo no ponto certo, né, você não parte da nomenclatura antes da metalinguística e fica só nela, na metalinguagem, né, você trabalha com ela ao final para uma sistematização, muitas vezes necessária. A gente está trabalhando com, né, elementos da língua, a gente vai precisar acionar esses nomes específicos e tal. Mas acho que aí, nesse sentido, a meta, o objetivo final, não é levar o aluno ao domínio dessas nomenclaturas, né, dessas classificações, dessas identificações, mas fazer com que ele saiba usar esses recursos de língua na produção de textos, né, na leitura, na compreensão, na captação de sentidos possíveis, acho que é bem isso. Então, o grande problema não é a gramática, né, a gramática, ela entra como parte de um processo maior, que não é limitado à gramática no sentido gramática normativa, né, mas acho que é isso, é um movimento que a gente deve seguir, e acho que isso vem bem ao encontro da pergunta do Euler, né. Professora, por que é tão difícil para o sujeito professor trazer os elementos da BNCC para a sala de aula? Acho que é bem por conta disso, por conta de um histórico nosso, né? Existe toda uma tradição forte que as pesquisas, que a linguística, enquanto uma ciência já institucionalizada, né, não consegue ainda derrubar, porque a tradição é bem forte mesmo. Gisele, a Daniela está pontuando aqui, é interessante perceber que os professores saem da universidade, onde teoricamente passam por uma formação das linguagens e não da gramática, contudo, na sala de aula o ensino é voltado para o ensino da gramática. Como mudar essa realidade, levando em conta todas essas questões políticas já citadas pelo professor Luiz Carlos? Acho que a gente já tangenciou todas essas questões aqui, né? Tem um ponto que eu acho que é interessante colocar em relação até aquele final da apresentação, que nessa, quase que numa virada, digamos assim, né, do século XX para o século XXI, digamos, para tentar delimitar algum momento, a gente tem um movimento aí de forte investimento, muito econômico também, né, socioeconômico, no ensino superior no Brasil e na pós-graduação. Isso, e também na educação básica, mas muito fortemente no ensino superior e na pós-graduação. Isso possibilitou a formação de profissionais em ciências da linguagem, uma formação muito sólida de profissionais em ciências da linguagem no Brasil. Por outro lado, esse movimento, o diálogo entre essas diferentes modalidades, digamos, né, de educação, é ainda muito difícil. Por exemplo, quando eu fui trabalhar com os manuais didáticos, quando você não tinha um processo de democratização de acesso, né, ou de massificação do ensino da educação básica, você tinha isso muito restrito, funcionava de uma determinada maneira. Você tinha professores produzindo seus próprios livros didáticos, a maioria do professor de escolas, de colégios notáveis, eram autores de gramáticas, de antologias, de seus livros, eram profissionais, eram intelectuais brasileiros. No momento em que você tem uma massificação do ensino superior, massificação da educação básica, né, de acesso forte para todos, a educação para todos, que é o pilar, digamos, da educação, não necessariamente você tem uma democratização, você tem muitas vezes uma massificação, todos estão lá. Mas como trabalhar com esses todos que são diversos, que a própria BNCC fala, né? Todos são diversos, todos têm direitos. Qual o ensino para essa diversidade, né? Como trabalhar, e você tem as realidades locais, mas ao mesmo tempo você tem uma questão nacional.
Isso num país que é quase continental, né? Ou maior continente não, mas quase, talvez maior, né? Se pegar a Oceania, não sei exatamente em termos de território, mas você tem, então, uma questão aí que é muito forte de como trabalhar com essa diversidade cultural, diversidade linguística, diversidade socioeconômica, e a escola pública, a escola privada, o acesso ao ensino superior, quem pode ter acesso ao ensino superior, um aluno que vai para a escola, você vai trabalhar só na língua, entre aspas, na língua e no conhecimento que o aluno traz da escola, como possibilitar que esse aluno tenha acesso a outras formas de cultura, não só cultura no sentido de polidez ou de sentido mais tradicional de cultura, mas também cultura no sentido de conhecer outras culturas presentes no Brasil, a diversidade cultural brasileira em outros sentidos de cultura também. Então, como trabalhar com esse, entre aspas, todos, né, essa diversidade. Você tem uma base, que ao mesmo tempo ela produz um efeito de unidade, mas você tem as realidades locais. Então, essa tensão entre unidade e diversidade, ela vai estar sempre presente no texto da BNCC. Mas isso para voltar na questão do ensino superior. Você tem hoje, teve um investimento, teve, né? Não posso mais dizer que tem, efetivamente, mas que a gente teve um investimento em ensino superior, em pós-graduação, muito forte, e agora esse olhar voltado para a educação básica, e se espera que se tenha um investimento, de alguma maneira, na educação básica também, desde o ensino fundamental, desde a educação infantil até o ensino médio e outras modalidades de educação que estão relacionadas. Então, para isso, e esse olhar voltado para a educação básica vai também afetar a própria organização do ensino superior e provavelmente da pós-graduação, né? Você vai inverter a pirâmide, né? E se todos, a ideia é que ele vai ser posto para cima, e a base ali, onde a gente tem esse conhecimento já produzido, muito consolidado, que ela chegue, né, que se possa ter essa relação aí de conhecimentos produzidos. O problema maior que é essa dispersão que se tem, né, de terminologias e de conhecimentos produzidos, e em que maneira isso já está circulando na própria graduação e chegando às escolas, né, não reproduzindo um sistema da antiguidade, até eu diria, mas produzindo algo de fato diferente, né, nesse trabalho. Esse desafio do professor colocar para si mesmo, não, eu posso fazer diferente, eu estou autorizado a fazer diferente. E eu me autorizo a fazer diferente. Luiz. Pessoal, o professor Luiz Luiz, está aí? Levantou a mão? Sim, levantei. É porque eu estava retomando essa ideia da Geisa, e o que você falou, Fernanda, que a Jussiélia também pontuou, né? Geisa, a questão é que olha esse país, né? Olha o que a gente está vivendo politicamente nesse país. Então, quando você vê uma força evangélica, sobretudo neopentecostal, né, atuando para disseminar a morte, né? E aí você olha os escritos bíblicos, os evangelhos, né? E você diz como é que essas pessoas se dizem evangélicas e não leem os evangelhos. Tem um problema grave aí, né? Que é uma questão de interpretação. É lógico que eu estou simplificando uma questão que envolve, teoricamente, discursivamente, muitos fatores, né? Mas, assim, amar ao próximo como a si mesmo, né, com toda a equivocidade possível, e a pessoa está desejando a morte, a pessoa está achando que está tudo bem,
um presidente falar o que fala, fazer o que faz, é um problema grave de interpretação de texto. Então, qual é a prioridade de um professor de português num contexto, né, numa conjuntura como essa? É levar textos para os alunos interpretarem, e fazer com que esses alunos entendam a disputa ideológica nesses textos. Não é ficar classificando substantivo como se fosse o principal do trabalho dele na sala de aula. Ele pode fazer isso muito secundariamente, como a gente tem falado nas nossas aulas, isso é um subsídio para o aluno melhorar a sua produção textual, para o aluno melhorar a sua capacidade de interpretação de texto. Essa não é a prioridade. A questão é que a gente está vivendo, né, vamos dizer assim, ainda na época da Terra plana, né, na Idade Média, trabalhando o tempo todo um ensino de língua portuguesa já ultrapassado 50 anos. Né, e as melhores escolas de Manaus fazem isso. Né. Você vai num lato senso da vida, vai num outro da vida, você vai ver que a ênfase é decorar a regra gramatical, como se isso fosse produzir sujeitos que dominam as estruturas da língua. Né? Não produz. Assim, o que produz assim, é um monte de robozinho imitando determinadas tipologias. Isso é possível. Então, a questão dessa mudança que a gente quer no ensino é uma mudança, de fato, de foco, de prioridade. Obrigado, gente. Desculpa me meter aí mais do que devia. Imagina, Luiz. A gente está aqui para compartilhar mesmo pensamentos, né? Pessoal, então acho que nós vamos já fechando, né, esse evento por conta do horário, tá bom? Quem ainda não acessou o formulário, o Eduardo está disponibilizando no chat para frequência, tá bom, pessoal? Para vocês poderem depois receber os certificados aí de participação. Então, Gisele, queria agradecer mais uma vez, né? Foi maravilhoso esse encontro. Foi muito esperado também. A gente começou esses encontros logo no início do ano, e desde o início do ano que eu estou prometendo para os meninos que eu vou trazer alguém para falar sobre BNCC. E eles têm me cobrado, então, assim, finalmente já me liberei da minha dívida, né? Tá bom? Espero que a gente possa se reencontrar em novas oportunidades, novos eventos, na pesquisa, no ensino também, tá? Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer o convite novamente. Eu procurei trazer basicamente uma descrição inicial, né, para a gente poder conversar depois. Fiz a proposta de ser na perspectiva da análise de discurso, mas fiquei muito mais numa posição... É constitutiva, né, a análise de discurso. Recomendo a leitura da análise de discurso, desses dois livros, principalmente, que eu passei. É um desafio muito interessante de se trabalhar com análise de discurso, porque no momento em que você passa a compreender como o discurso, enquanto que muita gente chama, né, efeitos de sentidos entre interlocutores, reduz a essa definição. Nessa definição cabe muito, e você dizer efeitos de sentidos entre interlocutores é um pouco disso que eu estava falando anteriormente, é você compreender que em relação a um objeto, é possível que em determinadas posições do sujeito, você produza diferentes sentidos sobre aquele enunciado. Não é evidente para um e para outro. Né? Sempre vai ter uma produção de sentidos diferentes, e quando você lê novamente aquele enunciado, ele vai produzir novamente de uma forma diferente. Então, esse trabalho, ele é muito importante. Então, eu deixo essas recomendações das leituras. E obrigada novamente pelo convite, por vocês estarem aqui até o meio-dia, né, conversando. 11 horas para Manaus, 11 horas para Manaus. Esse nosso país continental. Obrigada, Gisele, de novo, muito obrigada mesmo pela sua generosidade, por poder participar do evento e compartilhar um pouquinho de tudo isso. Acho que foi perfeita a condução.
Acho que foi necessária essa descrição inicial para situar os meninos, né? Acho que eles precisavam disso para depois a gente ter um contexto propício para discutir essas questões que atravessam esse documento, né? E é o que eu sempre falo com eles, pensar o documento como o resultado de um projeto discursivo, ainda que produzido por muitas mãos, né? Por muitas cabeças, mas ele tem um dizer, ele tem uma proposta, ele tem um direcionamento ou direcionamentos, então não é só olhá-lo como um documento, como algo estático, mas abranger essa noção de texto, que é o que a gente traz mesmo no discurso, né, para uma percepção discursiva, né, constituído de uma intencionalidade, de uma ideologia ou de ideologias. Eu acho que o grande salto que a gente precisa demarcar com esses professores em processo de formação inicial, acho que é essa questão, né? Olhar um documento, olhar um texto como inserido num contexto maior, né? Um contexto que é político, que é social, que também é atravessado pela especificidade da área, né? E do que se tem produzido nessa área. Então, acho que antes da gente partir para esse movimento que os professores têm feito, de ler, pegar o documento e ler, né, como se fosse algo estático, algo que os sentidos já estão fechados, não. Considerar todos esses atravessamentos, toda a situacionalidade dele, para que a gente consiga realmente acessar, né, os sentidos mesmo, com maior profundidade, tá bom? Então, queria agradecer a você e agradecer a todos também que estão aqui firmes e fortes conosco até agora. Para aqueles que ainda não conhecem, assim, a proposta do webinário, né, a gente tem feito esse evento regularmente, todo mês, e a ideia é que semestralmente a gente divulgue todas as edições que aconteceram no semestre. Então, provavelmente em julho, vocês vão conseguir acesso a essa palestra lá no canal, que já existe, mas está inativo, porque eu estou ainda aprendendo a mexer com tudo isso, né? Meu letramento digital ainda está muito aquém do necessário, então vai estar disponível em breve lá no canal do YouTube do projeto PIBID de Língua Portuguesa da UFAM. Tá bom, pessoal? Bom dia a todos, bom final de semana, que sigamos todos com saúde, tá bom? Obrigada, Juscelia, um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.